olhava meio desconfiado como todo bom mineiro, né? Olhando assim meio de soslaio, um pouco, né? Dizendo para você, sem assim dar emoção. Acho que após o acontecimento que você percebe realmente o que você fez e o que está acontecendo. É mais ou menos um assalto. Quando você sofre um assalto, no momento que está acontecendo a coisa, às vezes você não tem tanto sentimento do fato do que está acontecendo. Depois é que passa que você cai em si, aconteceu, o risco que você correu. Então fazer o lançamento de um livro é um risco também que você está correndo. Depois do acontecimento você vai ver realmente como foi esse assalto. No assalto no bom sentido, no assalto dos personagens, é quando você expõe os personagens, você se expõe. Então você está sobre a mira de várias pessoas, então você se põe disposto, né, a ser assaltado pelo público. Então isso é um pouco perigoso até, mas é emocionante. Então vamos conversar como é que foi o antes, como é que foi esse processo de criação, como é que esse livro tomou forma. Veja bem, na realidade, quando você escreve um livro, e outro dia eu ouvi uma entrevista do Inácio Loyola de Brandão, um escritor que eu muito admiro, ele estava dizendo, na realidade, você escreve um livro, um romance, a vida toda. Porque a vida toda, esses personagens povoam, né, o seu imaginário, o seu universo. A situação é você ter coragem, realmente, de materializar isso. E, na realidade, um livro ele nunca termina, porque sempre esses personagens, as pessoas que povoam esse seu imaginário, eles estão sempre te cutucando, né? E coloca lá, mostra para tal pessoa, faz isso, faz aquilo. E se você realmente tem a coragem de fazer isso, você acaba fazendo. E, a bem da verdade, eu acho que desde quando eu comecei a aprender a escrever, eu sempre escrevi algumas histórias. Desde o primário, concursos de redação, em Minas Gerais, na minha cidade natal, em São João del Rei, sempre fui muito elogiado pelas minhas escritas. E a vida correu, né? E depois de algumas décadas, cheguei a fazer algumas publicações, algumas revistas, jornais, mas coisas pequenas, até que chegou a oportunidade realmente de estar fazendo esse livro. Tem coisas que eu escrevi há 20, 30 anos atrás e tem outras que é bem recente, coisa de um ano para cá. Eu tive a oportunidade já de ler o livro e assim, um dos pontos altos, né, para a literatura é que esse seu livro ele é muito verossimilhante, ele é muito crível. As personagens, elas parecem que têm uma vida própria. Eu gostaria de saber se elas são reais, se você se baseou em alguém, como é que foi isso? Quem são essas personagens? Estão só no seu imaginário ou elas existiram ou existem? Uma boa parte desses personagens do livro, eles existiram. E até alguns, por isso dizer, que ainda estão aqui na Terra. Mas aí o que você faz? Você pega o essencial do movimento que ele fez na tua vida e a partir daí você fantasia. É um livro de ficção, não é uma realidade. Né? Não é um livro de história, é um livro de histórias. Você vai e faz o envelopamento desses personagens, dessas pessoas que povoaram a sua infância, a sua adolescência, e que de uma certa você vai carregando, né? Porque todo mundo carrega os seus fantasmas. Né? Ou você os descreve através da literatura, do teatro e do cinema, ou senão, quando você tem possibilidades, você vai descrevê-los e vai tentar desnudá-los numa terapia. Ou senão você fica doido mesmo e vive doido pelo resto da vida. É assim que as coisas acontecem. E aí você transformou esses fantasmas nos personagens do seu livro e nem precisou fazer terapia, né? Não, a bem da verdade, eu cheguei a fazer 12 anos de terapia, não é? Isso é uma verdade. Eu fiz 12 anos de terapia não por causa dos personagens, mas por causa das realidades. Né? Não por causa das fantasias, mas por causa das não fantasias e da proibição de se ter a fantasia. Eu me proibi durante muitos anos de fazer realmente o que eu gosto por ano. E até hoje eu ainda não consegui fazer realmente o que eu gosto por ano. Né? Que eu fiz na minha adolescência e na minha infância, uma questão de sobrevivência. Um rapaz do interior que veio para cá com 20 anos de idade, que sempre teve que lutar pela sua sobrevivência, que nasceu de uma família classe média e
uma cidade tradicional de Minas, né, São João del Rei. Veio para cá para poder fazer um curso superior, para poder estudar e tinha que trabalhar. Teve todo esse impacto, né, numa cidade grande. O grande Caetano Veloso descreve muito bem, um choque tremendo. Tive que deixar as montanhas para poder, ao invés de subir as montanhas, subir os elevadores. Eu já não subia mais montanhas, eu tomava banhos de cachoeira, né? E mal e mal lavava o meu rosto pela manhã muito corrido, né? Não tomava mais banho, né, em cachoeira, sim, às vezes, né, com um pouco de sorte em algumas banheiras. Né? Isso quando não falta água aqui nessa cidade. E agora eu pergunto, o que de fato, então, você ama na vida? O que você mais gosta de fazer? Eu gosto de dar risada e, às vezes, né, tirar um certo escárnio da vida. Né? E realmente dar risada, de estar com os amigos. E um dos grandes filósofos da humanidade, que é o Kant, ele bem cita, né, os 3 pilares da vida. Né? E um deles, o maior de todos eles, é o sorriso. E como tem sido difícil no momento em que nós estamos passando, não só o nosso país, mas pela humanidade, você manter um sorriso. Então é você rir de si próprio, achar graça de si próprio. Eu consigo levar esse humor, e por vezes, quando eu entro em recolhimento, todo mundo entra, por vezes, no seu estaleiro, entra para fazer uma revisão, para fazer um concerto, as pessoas me cobram. Eu lembro muito bem quando eu estudava em colégio salesiano, no Colégio São João, em São João del Rei. Quando eu estava para fazer 18 anos, eu falei para a minha professora de física, ela me perguntou, e agora, Silvio, que é o meu primeiro nome, meu nome de batismo, que inclusive aqui a minha família me chama de Silvio, Eduardo foi aqui na capital que colocaram essa nomenclatura de Eduardo, que virou uma marca, graças a quando fui trabalhar no jornal Shopping News, do grupo DCI, com um grande amigo meu, que porventura consegui reencontrá-lo, Orlando Reinas, que hoje é diretor do Metro News. O meu supervisor de equipe, ele me colocou o nome de Eduardo e colocou como marca, e aí ficou, que hoje as pessoas me conhecem como Eduardo. Mas a minha professora de física, quando eu estava fazendo o primeiro ano do 2º grau, nesse colégio, no Colégio Dom Bosco, ela chegou para mim e perguntou, quando eu estava para fazer 18 anos, como eu me sentia. Aí eu falei para ela, eu não vou me matar mais. Não vou me matar mais. Eu consegui chegar aos 18 anos, agora eu vou vivendo no que der e vier. Né? Então, essa consciência da existência, acho que eu adquiri a partir desse momento. E todo mundo riu bastante. E eu entrei numa introspecção e as pessoas me cobravam sempre por que eu não as fazia rir mais. Né? Inclusive, eu tenho um diploma de palhaço. Depois, quando eu vim aqui para São Paulo, depois que eu sofri um infarto, eu fiz, para poder achar mais graça de toda besteira, eu fiz um curso de clown, eu fiz um curso de palhaço. Eu sou diplomado em palhacice. Né? Não sei se é um palhaço muito agradável, mas às vezes eu sou bem, vou dizer, bem afinado nas minhas críticas, porque eu gosto muito de procurar a verdade. Não no conceito que eu acho que é verdade, porque eu não sou julgador de nada. O que eu aprendi, o que eu ainda aprendo, no convívio com as pessoas, no meu trabalho hoje, na igreja, com os meus amigos. Então eu pego um pouquinho do que seja melhor de cada um e transformo isso numa coisa bem verdadeira. Não como julgamento, mas como ponderação de críticas, né? De ética, que é uma coisa que falta hoje, está em muita falta. E às vezes as pessoas até ficam um pouco chocadas, mas não de uma forma agressiva, mas de uma forma de acolhimento. Não que se queira fazer um julgamento das coisas, mas é falar, olha, se você seguir por aqui é melhor para você, venha, eu te ajudo. É bem melhor desta forma do que apontar o dedo. Eu sempre trago os meus dedos recolhidos para mim mesmo. Então, será que essa sua característica, né, de encarar a vida com esse bom humor foi o que imprimiu o bom humor em todas as crônicas, na verdade, né? Elas são muito leves, até por conta disso. Eu sempre achei a vida muito engraçada. Primeiro porque eu sempre fui um interrogador da clássica e eterna pergunta: por que nós estamos aqui, por que nós vivemos? Não que isso me fosse uma preocupação, que me trouxesse uma inquietação de tristeza, mas uma inquietação de
de curiosidade, de achar muito engraçado. Eu acho engraçado viver, eu acho engraçado estar aqui, acho engraçado falar com você. E se você pondera essas coisas na vida, a coisa fica um pouco mais leve. Tem um toque biográfico nesse livro? Algum personagem é você? Conta um pouquinho isso pra gente. Olha, eu acredito, apesar de eu ser, não posso dizer que sou um grande conhecedor de literatura, apesar de que eu sempre carreguei livros, sempre li muito, e o que eu percebo que, do que eu conheço, do pouco que eu conheço de literatura e de escritos, não tem como você não escrever alguma coisa onde não tenha você, onde não tenha um corrimão da sua biografia. Senão você fica sem sustentação, você fica sem alicerce, né? Você não é Deus para criar uma existência do nada. Você é um ser humano, você tem que ter humildade das suas limitações e você cria alguma coisa a partir de quê? A partir de você, porque você é o centro e você tem o que te circunda. Não tem como não ter algo de autobiográfico em qualquer escrito, até por mais realista que ela seja. Até por uma história, você é que funda aquela situação, não tem como não ser. A não ser que seja um livro puramente que você esteja escrevendo da história do Brasil. Então você está escrevendo de fatos históricos. Mas se é um romance, é uma ficção, alguém vai estar caminhando nisso daí, esse alguém que vai estar caminhando é a sua essência. E a sua essência ela vai se diluir por páginas e páginas e personagens, não tem como não ser assim. Outro fato que permeia bastante aqui o livro, né, é uma fé cristã, católica, muito bonita por sinal. E gostaria de saber até que ponto, né, essa sua fé contribuiu para a realização do seu livro. Eu sempre questionei muito a minha questão religiosa. Eu sou de uma família cristã católica. A minha mãe, Iracema, uma senhora muito fervorosa, cristã católica, praticante, fazia questão e exigia sempre que eu fosse sempre à missa aos domingos. E isso sempre me cativou muito. E além disso, eu nasci numa cidade que, além de ter vários nomes, né, que leva vários nomes, cidade histórica, né, cidade, berço de Tiradentes, berço de Minas Gerais, que ia ser capital de Minas, na época da Inconfidência, ela leva também o nome de Cidade dos Sinos. E eu nasci no hospital Nossa Senhora das Mercês, ao lado da igreja de Nossa Senhora das Mercês. Eu acredito que provavelmente o meu primeiro choro foi porque algum sino me acordou. Né? E isso sempre caminhou comigo. Claro que eu tive as indagações, as dúvidas, como qualquer ser humano. Eu nasci pronto para receber Jesus e para ser temente a Deus. Isso foi no decorrer da minha vida. Muitas vezes eu também fui ateu e questionei a questão, né, da divindade. Mas com o passar do tempo eu via que a essência do Senhor, a essência de Deus, ela é muito próxima, eu a sinto muito e não há uma explicação. A única explicação que eu não vejo é sentido uma pessoa não crer em Deus. Eu não acredito que uma pessoa não possa crer em Deus, né? Eu peço a Ele piedade para os que não creem, porque é inacreditável como isso, inclusive hoje, existe um certo modismo da pessoa agnóstica. Então sempre permeou isso, porque eu estudei em colégios católicos, só teve uma época em Juiz de Fora que eu estudei em colégio luterano, então eu conheci também um lado da parte, né, da igreja luterana, do protestantismo, mas também me trouxe algumas dúvidas, Andei um pouco afastado da igreja e houve um fato na minha vida, vamos dizer assim, uma sinistralidade, um acidente de percurso, né, que acabou virando um evento, que foi quando eu infartei aos 48 anos, que eu estava com uma vida muito agitada e agnóstica. Era uma vida muito crua, em que eu estava muito dedicado ao trabalho e às coisas que eu fazia. Nessa época eu fazia merchan em canais de TV, às vezes tinha dia de eu ter que fazer em 3 canais, trabalhava das 8 até a meia-noite, além do meu trabalho normal, que o meu trabalho principal não era esse, mas eu fazia. E isso me trouxe depois uma vida onde eu bebia, fumava, não dormia direito, não me alimentava, era uma pessoa às vezes até antipática e agressiva. Aí o que aconteceu? Eu acabei sofrendo um infarto. E isso daí realmente foi uma divisão.
quando aconteceu de novo essa religiosidade na minha vida? Aconteceu, e que é o princípio de tudo, o princípio inclusive de eu estar aqui do teu lado, né? E também existe uma pessoa que faz parte da tua vida há muitos anos, e que hoje está fazendo parte da minha vida, que é o professor Camelo. Esse livro não existiria se não tivesse acontecido também um outro acidente. Eu faço parte da PASCOM, da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, e uma certa vez, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu fiz um texto, onde esse texto já era um texto que já estava produzido há muitos anos, não era um texto muito próprio para o informativo da igreja. E como eu não entendia muito bem daquilo, e sempre fui um questionador dos princípios cristãos católicos, e eu acho que alguma coisa teria que ser rompida, eu entreguei esse texto para o crítico do jornal e esse texto foi rejeitado. Porém, o professor Camelo, ele, na escadaria da igreja da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, ele elogiou o texto e me fez uma pergunta muito crucial, que me deixou muito inquieto. Por que você não escreve um livro, né? Olha, eu já pensei nisso, mas nunca senti embasamento para estar fazendo isso, porque eu sempre estive muito obrigado a lutar pela sobrevivência, né? Meu livro, inclusive, eu falo que por 2 vezes eu quase que fui para o além e ainda estou aqui. Espero que hoje não seja o dia da 3ª vez, né? Porque aí eu vou de vez mesmo, como eu falo no livro. Mas aí o que aconteceu? Aí eu acabei entregando para ele mais alguns textos e através do apoio dele isso aconteceu. Mas o meu retorno à igreja aconteceu de uma forma muito especial. Um dia pela manhã, um certo domingo, eu saí de casa e senti vontade de ir à igreja. E foi uma vontade muito limpa, muito tranquila. E chegando lá, uma senhora chegou para mim e perguntou assim, você? Chegou para mim e perguntou assim, você quer fazer uma leitura? Aí eu aceitei fazer a leitura, depois terminou a leitura, ela falou assim, você não quer voltar para estar sempre fazendo leitura aqui? Você lê muito bem. E ela olhou para mim e falou assim, eu te conheço. Eu falei, como você me conhece? Não, eu te conheço, num programa, na televisão, não sei o quê. Fiquei conversando com ela e vi que a gente tinha muitas coisas em comum. E a partir daí, eu passei a fazer parte de uma comunidade religiosa pela primeira vez na minha vida, de uma forma bem mais ativa, que era a coisa que eu já tinha feito na minha adolescência, quando eu fazia o 1º ano e o 2º ano em Minas Gerais. E agora, na idade adulta, eu passei a fazer parte dessa comunidade. E realmente isso transformou a minha vida, né? E hoje estou aí tentando entender toda essa situação, ou pelo menos estando mais aberto a toda essa religiosidade, né? E não tem como você viver sem isso. Você está falando da Basílica Nossa Senhora do Carmo, da Bela Vista, né, onde você atua bastante, participa bastante dos eventos, né, e da vida comunitária em geral, né? Inclusive muitas crônicas que estão no livro traz esse questionamento e também esse chamamento para que as pessoas percebam o quanto é necessário, o quanto é preciso você se doar, né? Seja numa comunidade religiosa, seja numa ONG. Não dá para viver a vida simplesmente de segunda a sexta, sábado ou domingo, churrasco, a família, pronto, acabou, e o fantástico no final da noite, e criar barriga, né? É muito pouco, é muito pouco. A vida, eu sinto que ela é uma coisa tão rica, é uma coisa tão bela, que é muito pouco você não cuidar de outras coisas, você simplesmente cuidar da sua fanfarrice, da sua obrigação diária. A vida não é só isso, tem alguma coisa a mais, né? E você tem que procurar isso, seja você cuidar do seu jardim, cuidar melhor do teu filho, da tua esposa, dos teus amigos, né? Isso é religiosidade. Você não precisa ter seu terço e querer prestar contas, né, através das contas à Virgem Maria, né, ou a Jesus, né? Seja bom para as pessoas, para com o seu vizinho, para com o porteiro. Isso é religiosidade, né? Bom, eu, como uma das primeiras leitoras do seu livro, eu vou recomendá-lo,
né, para todos, porque realmente vale muito a pena, você está de parabéns. Obrigado. E será que vem vindo um outro livro por aí? Ele já tá na série e já está me perturbando, que é o pai de todos os personagens, o seu Antão está me cobrando. Todos esses personagens, eles fazem parte, vamos dizer assim, de uma mesma família, né, de uma mesma estrutura, de ideias. E a partir daí vai nascer o romance, que vai ser Bom Dia Minas Gerais, o romance, onde todos eles vão estar reunidos para uma aventura maior, que vai se concretizar nesse plano de 3 anos, em 2018, com o musical Bom Dia Minas Gerais. Isso há de acontecer com a graça de Deus. Eduardo, adorei conversar com você. Muito obrigada pela sua entrevista. Lhe desejo muito sucesso, muita felicidade. Mas agora eu vou pedir que você deixe uma mensagem para os seus leitores. Também agradeço muito de estar conversando com você, né? Você também é corresponsável, aliás, você é a mãe dele, né? Foi você que fez a revisão do livro, né? Só tenho a agradecer, vou dizer assim, sem o apadrinhamento seu e do seu esposo, o José Camelo, né? Um escritor, amigo meu, seu esposo, sem o seu apadrinhamento e a paternidade também dele, que eu divido com vocês, isso não teria acontecido. Vocês que vão folhear esse livro, vocês vão estar folheando uma coisa muito simples. Mas entenda e perceba, só existe beleza dentro realmente de uma simplicidade, né? E a complexidade está dentro desse simples. E algumas pessoas que já têm falado comigo alguma coisa a respeito do livro, e falar: nossa, eu tenho lembrado tanto da minha infância, que coisa bonita, tanto tempo que eu não li uma coisa sem tanta complicação, que hoje é tudo tão complicado, todo mundo querendo explicar tantas coisas, né? Eu não quero explicar nada, eu só quero que você se revisite. E se revisitar é voltar à infância. E há quanto tempo você não é criança na tua vida? Se lendo esse livro, você vai ser criança de novo. Talvez você vai sentir vontade de rir e chorar, mas com certeza vai dar uma vontade danada de brincar. E tem coisa melhor do que brincar na vida? Não tem. Obrigado por você que está aqui, obrigado por você que vai ler este livro. Isso foi doado a vocês de coração. É como comer um bom arroz com feijão, batata frita, ovo, né? Ou talvez você estar em aconchego com a tua família no domingo, simplesmente desarmado. O que está aí é um desarme, não é uma arma. É um aconchego, é um acolhimento. É uma infância que eu revisitei. E eu convido a todos que revisite a sua infância, porque só assim é possível chegar a Deus. O que eu tenho a dizer é que às vezes as pessoas me perguntam, né, de onde eu arrumo tanta história. Eu sempre gostei de contar histórias e isso ocorreu desde a minha infância e se acentuou muito na minha adolescência, na presença de uma pessoa que hoje não está mais entre nós, meu pai, o Antônio Sebastião Lâmina. Todos os domingos, quando eu levava os meus amigos em minha casa, meu pai sempre reunia essas pessoas na sala de casa para contar histórias. Assim era com meus amigos, com os meus vizinhos, e coisas que as pessoas sempre gostavam muito de ouvir. E ele sempre foi muito de boa prosa, como todo bom mineiro é. Uma pessoa muito criativa, gostava de estar sempre brincando, uma pessoa muito alegre, de fazer comemorações dentro de casa. E isso sempre trouxe um ambiente muito alegre para a nossa família e que ele também depositou em mim esta alegria e este poder de contar histórias e de divertir as pessoas. Ao meu pai, Antônio Sebastião Lameda, não aconteceria essa história, das histórias que está por vir, se assim as noites em que muitas vezes eu senti medo como criança, em que ele me abraçava e contava histórias, que hoje os pais até já nem fazem mais isso, contava histórias para que eu dormisse com tranquilidade e me entregava aos anjos para que bons sonhos eu tivesse. E aí depois, por volta de 20 anos, eu vim para São Paulo e foi uma caminhada muito longa, de mais de 3 décadas, até que um dia, depois de mais de 3 décadas, eu vim almoçar num restaurante aqui em São Paulo e vim conhecer. Quando
eu cheguei nesse restaurante aqui no Tradição Mineira, quando eu cheguei aqui, eu vi fotos do São João del Rei, eu falei, nossa, será que o dono daqui é lá de São João del Rei, ou é de Tiradentes? Aí vi foto da Maria Fumaça, da minha igreja, da igreja lá de São João del Rei. Quando eu olhei para tudo isso, eu falei, nossa, eu me senti em casa. Aí eu almocei e falei assim, vou perguntar, né, de onde ele é. Quando eu descobri que o Israel, que montou esse restaurante aqui, também é de Minas, e aí a gente começou uma prosa boa que durou 2 anos e agora está se concretizando nesse apoio cultural que ele está dando para mim no lançamento desse livro. E futuramente também nós vamos até estar criando aqui uma oficina cultural, que será uma oficina muito boa aqui na região da Bela Vista, aqui onde nós moramos, e também que vai servir muito a São Paulo, e futuramente também vai fazer uma conexão com a Vila Itororó, que fica aqui na Martiniano de Carvalho, que está sendo restaurada, que daqui a 2 anos vai estar em plena atividade aqui em São Paulo. Então uma coisa vai ajudar a outra. E quando eu comentei isso com o Israel, ele falou, você escreveu um livro? Eu falei, se é que todo mundo fala, né? Como é que você fez isso? Né? As pessoas não esperavam isso. E ele recebeu de coração aberto. E hoje a gente está formando uma parceria grandiosa, uma parceria realmente de irmão, de 2 bons mineiros que gostam, né, de uma boa prosa, de uma boa conversa, de se ajudar e de se receber e de se acolher as pessoas. E esse é o Israel, a esposa dele não está aqui, também a Regiane, que é que cuida da gastronomia do restaurante, uma pessoa também maravilhosa, mas eu não poderia deixar de agradecer a ele e a família dele por esse apoio que ele está me dando, né, Israel? Na verdade, Eduardo, nós é que nos sentimos assim, prestigiados em estar apoiando esse trabalho. Na verdade, quando eu tive a notícia da data do lançamento desse livro, por acaso eu estava lá no interior de Minas, próximo de São João del Rei, quando o meu sócio, que é o irmão da minha esposa, comentou comigo. Por acaso eu estava lá no interior de Minas e eu fiquei já super motivado, porque a nossa casa é uma casa pequena, mas que tem uma característica familiar, né? Aqui trabalha eu, trabalha minha esposa, como eu te falei, o meu cunhado, trabalha a esposa do meu cunhado, e a nossa ideia é justamente essa, fazer uma casa simples, mas que nos remeta ao interior de Minas. Então isso pra gente é muito importante, né? Então, quando eu vi essa possibilidade da gente estar fazendo o lançamento do seu livro aqui, realmente eu senti assim, prestigiado, né, com essa possibilidade. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque Eduardo, a gente já se conhece há um bom tempo, é uma pessoa que nos prestigia aí já faz algum tempo, e eu quero acreditar que esse livro vai ser, eu acredito que o primeiro passo, para um projeto que a gente tem, eu quero acreditar que coisas boas virão, pela frente. Tudo que pode ligar a nossa casa à cultura e principalmente nos remeter um pouco ao interior de Minas, e eu gosto da ideia. Gosto da ideia, é um lugar que a gente gosta de receber as famílias, gosta de receber os amigos. E é uma casa que funciona de segunda a sábado, somente para almoço. É uma casa onde não tem serviço à la carte, mas tem um buffet bastante variado, com comida brasileira, mas com ênfase na culinária mineira. É um self-service por quilo, então onde deixa as pessoas mais à vontade para se servirem da forma mais adequada. E eu tenho certeza que vai ser um evento muito legal para o lançamento desse livro. E vai ser só o primeiro passo para outras coisas que virão pela frente. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Israel, então vamos à festa. Vamos lá. Vamos lá. Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais.